Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Só Boas Notícias de Maringá. Vão entrando, guardando meus convidados. Hoje a gente com mais um tema muito bacana. O nosso amigo Bulga tá chegando, já vou chamar o Bulga primeiro. Os nossos convidados, que são convidados muito especiais hoje. Agora é só você aceitar, Marcelo Bugarelli. Os nossos convidados já estão aqui. Semana passada, para explicar, semana passada nós falamos sobre o skate, gerou uma repercussão muito legal, mostramos como o esporte está crescendo na cidade. Bulga entrando, boa noite. Oi, aguenta aí. Tá, vai se arrumando que eu só vou explicando para a turma o que levou nós a de novo mais um tema de esporte, né? Semana passada o skate rendeu muito, acabou chegando muitas informações interessantes de futuros skatistas profissionais que já tem aqui na cidade, que estão ganhando campeonato, e daí surgiu a informação, a notícia, né, das meninas que acabaram ganhando medalha lá nas Olimpíadas Paralímpicas, que é a Débora e a Beatriz Carneiro, que já estão aqui com a gente, junto com o pai delas. E é com eles que a gente vai conversar hoje, né, Bulga? Beleza, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui nesse canal de boas notícias. Muito obrigado, Vanessa. E vamos que vamos mais aos nossos convidados. É sempre bom receber boas notícias, gente, porque o mundo não está fácil. E a gente sabe que boas notícias sempre fazem bem para a alma, as notícias fazem muito bem para o coração e para a mente, né? Porque a gente tem que realmente ter um dia após o outro com uma cabeça muito mais saudável. Perfeito, perfeito. Eu acho que não poderia ter um dia melhor hoje, né, 7 de setembro, que tá os ânimos, né, as manifestações aí geraram um clima tenso, mas a gente vem aqui para mostrar o que o Brasil tem de bom. E eu acho que nada melhor do que mostrar esses atletas que chegaram fresquinho aí de Tóquio. Eu acho que tem muito para falar. Além da parte esportiva, que a gente quer falar muito, a gente quer falar de toda uma trajetória de superação que eles trazem junto, né, Bulga? Com certeza, e superação que a gente vê uma coisa maior ainda, né? Algo chamado família, né? Que é muito legal como você vê essa composição de tanta gente em busca de um objetivo, de um ideal. E só antes que eu me esqueça, entrou uma outra campeã olímpica aqui, a nossa judoca aqui de Maringá. Eu já quero fazer o convite que depois das nadadoras, da Débora e da Beatriz, eu quero chamar os dois outros medalhistas que são de Maringá. Eles vão estar aqui com a gente, né, Bulga? Porque boa notícia a gente tem que divulgar. E que maravilha, né? Que bom, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá, vamos chamar a Beatriz, o pai das meninas, que é o Heraldo, que já está aqui, e eu acho que a Débora está junto com a Beatriz. Vamos ver. Porque não cabe 5, é só até 4, então elas acabaram se juntando. Vamos ver se cabe todo mundo. Opa, cabe todo Oi! mundo aí. Alô? Opa. Tudo bem, gente? Boa noite para todos. Tá ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Estamos... Tava travando um pouquinho. Bem? Vamos ver se vai. Heraldo, acho que você já está melhorando. As meninas, tudo bem por aí? Débora e Beatriz, como que tá tudo? O áudio? Tá tudo bem aqui, eu não sei se vocês estão para vocês estão funcionando. Perfeito, acho que agora tá certo. Sejam bem-vindos. Primeiro eu queria agradecer muitíssimo o convite que eu fiz pro pai, pro Heraldo. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, meninas, também. Obrigada. Faz um tempo que eu venho acompanhando vocês aí. E vamos das boas notícias. Vocês trouxeram elas fresquinhas aqui pra gente, né? Sim, sim, tá até aqui na mão já, ó. Olha! A gente que agradece a oportunidade de participar da live, até mesmo porque o nome é sugestivo, né? Só boas notícias. E a gente não pode esse o nosso deixar propósito. de ser hipócrita e achar que a gente não tem boas notícias para dar para todo mundo, né? A gente está vivendo esses dias notícias bem boas, né? No cenário do esporte, né?
As duas aí são notícias boas. Perfeito. O Heraldo, tá travando um pouco. Agora a gente está ouvindo. Vamos ver se dá certo. Senão eu vou pedir para você arranjar algum lugar, talvez próximo do nosso amigo Modem. Eu vou tentando enquanto isso, tá bom? Tá Vamos bom. conversando. Beleza. E você, Buga? Oi, meninas. Oi, Heraldo. Heraldo, gostaria que você falasse um pouco dessa história da paternidade, desse convívio com as meninas, dessas conquistas, faça um pouco de você e dessas superações, quando são muito, assim, naturais e difíceis na gente, né? Com certeza. Eu estou chegando perto do molde aqui, estou dando uma andadinha para facilitar o som. Acho que vai ficar bem bom. É verdade, a gente é pai, né, e a gente, desde o início, né, a gente acaba sendo a pessoa que mais se envolve, a pessoa que mais luta, né? Então a gente tem um trabalho desde o comecinho de tudo. Não é uma luta fácil, né? Quem tem alguém próximo que tenha algum tipo de deficiência sabe que é uma luta contínua, né? Não é fácil a gente lidar com tudo isso. Em primeiro lugar é a gente entender, né? É a gente entender o que é deficiência, saber quais são os limites que a vida vai dar para eles, quais são as facilidades, as dificuldades. Então, assim, é um trabalho que vem lá desde o começo, né? Infelizmente, né, elas nasceram assim, né? A deficiência, ela não apareceu de pronto, né? Então foi uma coisa que a gente foi construindo aos tempos, né? Devagar, com 5 anos, 6 anos, começou a aparecer. Tá travando ainda? Tá travando. Nossa, vamos conversar com as meninas, então. Vamos conversar com as meninas, que eu tenho algum... Primeiro, eu quero só detalhar o que elas trouxeram lá de Tóquio. A Débora foi bronze no revezamento 4 por 100 metros livres misto. Vocês me corrijam, tá? Se eu tiver falando alguma coisa errada. E a Beatriz trouxe o bronze em 100 metros peito, que pelo jeito peito é o que vocês... É o que vocês são mais fera, é isso? É a principal de vocês? Essa é a prova que a gente tem mais acessibilidade, que a gente consegue nadar muito melhor. E tá aqui, ó. Nessa medalha tá escrito a prova individual que eu nadei. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tá escrito 100 breaststroke, que é 100 metros peito. Feminino S14, SB14. Que esse B, o S é de swimming, o B é de peito, né? Que lá é outra língua mesmo. E 14 é da nossa deficiência, que significa deficiência intelectual. Entendi. Qual das duas? Eu acompanhei vocês em 2016, se eu não me engano, que teve uma que acabou não se classificando. Foi No caso, eu fui pro Rio, eu participei do Rio já. A Débora foi, mas não foi, ficou na arquibancada. A Débora, né? É a Débora que tá aí. Débora, qual é a sensação agora, né? Eu acho que não foi um momento, acho que sofrido, que acaba toda a família sofrendo, porque acho que a gente sempre quer tudo completo, né? Porque vocês sempre treinaram juntos. E qual é a sensação agora, que vocês finalmente tiveram que esperar mais alguns aninhos aí, mas conseguiram as duas trazer? Como que vocês estão se sentindo agora? Qual é o principal sentimento desse retorno de Tóquio com 2 medalhas? A única coisa do sentimento que eu tenho, na verdade, são muitas coisas, mas a única palavra que cabe mesmo é de a sensação única, sabe? Que não existe outros momentos como esse, pelo menos de ficar em 2 milésimos atrás da minha irmã, que foi em 4º lugar, que foi um belo de um resultado. Não esperava isso exatamente, o 4º lugar, né? Mas simplesmente um 5º. Mas foi Deus na nossa frente e Deus mandou uma medalha de bronze no heavy para mim, graças a Deus. E a gente voltou com 2 bonequinhos de bronze para casa. Que lindo, que lindo. Vocês começaram com qual idade nadando? Valeu. A gente desculpa, eu demorei para entender. 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Então já se vão aí 10 anos, né? Na natação. Sim, isso. Eu tirei então o fone agora, de ouvido, Heraldo. acho que eu tirei o fone Mas de ouvido. Mas é uma evolução muito rápido, né? 10 anos.
Heraldo, pegando o gancho, então, para você responder a pergunta do Bugarelli, eu também só quero colocar o porquê da natação. Você que, pai, acompanhou desde o começo, né? Foi há 11 anos. Então, elas tinham 11 anos, 12 anos quando entraram? Exatamente. Eu tirei o meu fone de ouvido, acho que era o meu fone de ouvido que estava tendo um problema. Espero que agora o som esteja bom. Agora está andando bem. E acho que foi num momento bem difícil da vida de vocês, então, que eu acho que é na mesma idade que vocês tiveram uma perda grande aí na família. Exatamente. Então é isso aí, Vanessa. Você já mais ou menos matou a charada. É bem isso. A mãe delas faleceu, elas tinham 11 anos de idade, isso em 2009, né? E naquele momento a gente fica um pouco perdido, né? Perde um pouco o norte, perde os horizontes. E somado ainda à perda, a questão das deficiências e como lidar com isso daí para frente. Até aquele momento a gente não tinha nada de tão assim, palpável e concreto, né? A menos que a gente sabia que elas tinham essa dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade de estudar, enfim. E depois da morte da mãe, a gente acabou que foi atrás de tentar entender todo esse processo. Então foi logo depois disso que a medicina deu esse diagnóstico definitivo para mim, que elas tinham uma morbidade que chamava retardo mental antigamente, né? E que depois a gente foi tentando entender um pouco mais. E nesse meio aí, uma das sacadas que a gente teve em parceria com a escola, e aí que vem a questão da inclusão, que a gente, graças a Deus, achou uma escola que tinha uma cabeça bem aberta, né? Um horizonte bacana, assim, e eles me ajudaram. Uma das coisas da gente era testar, né? Testar a pessoa, tentar integrar ela em um monte de situações, e a gente descobria aquela que elas teriam facilidade. E a natação veio nesse momento. Elas tiveram um pouco de sorte na vida, que elas desde pequenininho, eu moro numa casa que tem uma piscininha, né? Não é nada gigante, mas elas tiveram um habitat aquático como uma coisa do dia a dia delas, né? Então eu coloquei elas para nadar muito cedinho, 3 aninhos, por conta de sobrevivência, para não morrer afogado dentro de casa, né? Então, assim, aí a gente pegou esse gancho, falei, fomos numa academia particular e começamos a fazer uma atividade. Eu brinco assim que, na verdade, as primeiras aulas que eu tive com as professoras da natação foi nesse sentido, de ensinar matemática para elas dentro d'água. Essa era a nossa ideia. Porque o deficiente intelectual tem dificuldade. A gente fala assim, nós na época da tabuada, né? Então, assim, é difícil explicar matemática para eles. Então, pode ter várias maneiras, né? Vários pedagogos, professores tentam, mas é difícil. Então assim, eu falei para os professores, vamos tentar ajudar, fazer o útil ao agradável, né? Unir o lúdico ao pedagógico. Então, eu sei que 2 vezes 25 é 50. Então, 2 piscinas de 25, elas vão nadar 50 metros. Então, a gente vai começar a colocar a cabeça delas para fazer conta, né? 2 piscinas de 25 dá 50. 2 de 50 vai dar 100. Então, não deixa de ser matemática. Saber contar braçadas, quantidade de braçadas, quantidade de respiração. Então, essa foi a ideia. Mas, na verdade, assim, bem rapidinho, as professoras já entenderam que elas tinham um perfil bom de nadar, né? E poderia colocar isso dentro de competições, por exemplo, né? E eu peguei esse gancho, né? Então, a primeira competiçãozinha que elas fizeram foi ainda em 2012, foi entre academias aqui de Maringá, foi um projeto chamado NUSA, né? E pegaram os tempos, né? Cronometrado. E esses tempos a gente foi tentando avaliar, que eu cheguei à conclusão que eram tempos que daria para elas um ranking muito bom a nível de Brasil, dentro do movimento paralímpico. Nesse momento eu já sabia que dentro do movimento paralímpico da natação existia uma categoria específica para pessoas que têm deficiência intelectual. Então, obviamente, que já foi cercando, fui descobrir um clube aqui em Maringá que dava um pouco de suporte, era meio inexperiente ainda, estava todo mundo começando, que era o UMPM, que é a União Metropolitana Paradesportiva de Maringá. E a gente desde que em 2013 a gente conseguiu fazer a primeira competição oficial delas no nível de Brasil, que foi pela BIDEM, né, que hoje chama CBDI, que é a Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Intelectuais.
E já nessa competição, a nossa surpresa, elas já foram campeãs brasileiras, né? De 4 provas, em 3 elas já foram campeãs brasileiras, já bateram recordes. Então, assim, elas tinham 13 anos, né? 13 anos só. Então, assim, a partir dali, abriu, né? Abriu, aí foi uma atrás da outra, uma atrás da outra. Juntaram em casa hoje, são quase 500 medalhas, né? Caramba! Então, tô vendo gente nova aí, viu? É a Dolly? Dori, né? É a Dolly. Tô procurando Dolly. A Dolly. Quantos anos tem a Dolly, gente? 1 ano e meio. Ah, uma fofa, hein? É uma fofinha. Meninas, deixa eu abrir, que eu sei que as meninas estão doidas para dar oi para um monte de gente que está entrando aqui, que vocês conhecem, eu só estou vendo vocês comentando. Vocês fiquem à vontade, dá oi pra galera aí que está assistindo vocês. O Fladbil, que é o famoso, né, que fez o pódio completo, tá aqui. Tem uma galerinha. Então eu vou mandar uma para as meninas. Seu pai falou desse início, como que foi e o que que é a natação para vocês? Como que foi naquele início que vocês entraram aí, né? Para ter um esporte, para tudo que seu pai falou, e o que que se tornou a natação hoje para vocês? E o que o esporte ajudou vocês nesse dia a dia aí? Primeiramente eu vou falar que a natação ajudou em questão de saúde corporal mesmo, e também mental. E a gente entrou num rumo que antes disso a gente fazia na escola, né, um exercício de ginástica rítmica. Daí do nada eu resolvi, pai, vamos para natação, né? Porque eu acho que eu me encaixo nesse meio. Aí o pai me veio numa ideia assim, numa escola de natação, que é a MG lá na Zona 6. Aí a gente se encaixou, a professora viu que a gente tem potencial e ela passou a gente pro clube convencional que a gente treina, que é a PAN, atletas e pais e atletas, na verdade. E a gente foi, assim, lutou muito para chegar até esse topo que a gente está hoje. E eu sinto muito orgulho disso. E com certeza. Heraldo, eu queria... Pode falar. Eu dizer assim que, no começo, não dá pra gente dizer que o pai acaba empurrando um pouco, né? Não tem como, né? A gente está lidando com... a deficiência não é tudo na vida do ser humano, né? É só um lado, né? É uma faceta do ser humano. Então, qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher tem deficiência em alguma coisa, né? Elas têm uma deficiência bem complexa, mas a deficiência não é o norte da vida das pessoas, né? Então, elas têm outras coisas que elas têm habilidades para fazer que eu não tenho, né? Então, assim, o que a gente tinha que fazer no começo é tentar dar uma empurrada, como qualquer pré-adolescente, e quem tem filho pré-adolescente sabe que é um momento difícil da vida deles. Então, eu como pai, eu fiz o que eu pude. Tá me ouvindo? Sim, sim. Eu empurrei mesmo, eu fui muito duro, fui muito enérgico, ainda mais que eu estava tendo esse feedback constante dos treinadores, né? Do potencial delas, né? Da onde a gente poderia chegar. Obviamente que a gente não sonhava que hoje eu estaria aqui com uma medalha de bronze na mão delas, né? Isso é uma coisa que é inexplicável, isso, né? Mas, assim, a gente tinha esse feedback, então a gente foi apostando, foi investindo. Então, assim, eu empurrei muito mesmo, né? Complementando um pouquinho o que a Débora falou, eu sinto delas, assim, que hoje a natação é a vida delas, né? Hoje elas não vivem sem isso, né? Hoje elas puxam a gente, elas que estão levando, né? Então, assim, eu não consigo imaginar, e acho que nem elas, o que seria delas hoje tem a natação. A natação hoje é tudo, né? Aliás, eu diria para vocês que a natação é tudo na minha casa hoje, né? Isso que eu ia te perguntar. Eu sou dentista, né? Fiz pós-graduação, fiz tudo. Mas, assim, eu não posso mentir para as pessoas. Eu abandonei a minha vida, a minha profissão muito, 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 né? Então, assim, eu acredito que hoje eu sou 30% dentista, o resto é para cuidar das minhas filhas, né? Então, assim, não dá também para não ser hipócrita e dizer que eu me sinto um pouco vitorioso de tudo isso, porque eu acho que certeza. É uma conquista da família, né? Não só eu, mas a Mônica, minha atual esposa, né? Que também tirei a minha esposa do trabalho, ela é esteticista, ela era assistente de um médico aqui na cidade.
tirei ela de tudo, né? Quer dizer, tirei não, né? A gente chegou à conclusão que ela, com a gente, era muito mais útil do que fora, né? Então, assim, a gente tinha 2 estrelas dentro de casa, 2 diamantes que a gente precisava dar lapidando, né? E a gente veio lapidando, junto com os técnicos, junto com outras pessoas, né? E, então, assim, é um trabalho que foi suado, foi difícil, né? Abrindo mão aqui, dali, investindo muito dinheiro, sim, muito dinheiro. Então, o primeiro pequeno patrocínio financeiro que a gente teve elas tinham 16 anos já. Você vê que foram 3, 4 anos 100% financiado pelo papai, né? Então, assim, foi lutado, né? Mas, assim, as coisas vão vindo e acabam vindo, né? Graças a Deus. Isso que eu ia te perguntar, você acabou respondendo um pouco. Você, então, a sua formação era como dentista, né? E essas meninas chegaram e mudaram completamente a sua vida. Você tinha algum contato com o esporte, com a natação antes? Como é que foi isso? Não, na época de ensino fundamental, eu nasci em Maringá, né? Eu fui do handebol, né? Eu estudei, eu fiz handebol, eu disputei jogos estudantis, né? Gosto de praticar esportes, nunca fui profissional de nada, eu optei pelo estudo, né, na minha vida, né? Então, assim, a gente gosta do esporte em todas as modalidades, eu gosto muito, mas, assim, a natação era o único esporte que eu nunca fiz, né? Eu não sei nadar direito, entendeu? Então, eu falo assim, que as minhas filhas, elas superaram tanto a mim, que a minha deficiência para elas é a eficiência delas. Então, assim, se ela falasse que eu jogar handebol, eu teria como ajudar. Futebol, eu teria como ajudar. Vôlei. Eu tenho 1,80 m de altura, eu joguei vôlei. Assim, mas assim, nunca imaginei que a natação pudesse ser isso, né? Agora, o mais difícil é isso, é a família tentar entender e descobrir como tirar as deficiências delas. Perfeito. Porque é outra coisa que eu sempre falo, a deficiência intelectual, ela é uma deficiência invisível, né? Ninguém olha para essas meninas e enxergam nelas deficiências. Exemplo, sábado agora, durante a carreata que a gente fez, algumas pessoas que estavam ali em cima perguntaram, né, o que elas têm? Aí outros falaram, elas são deficientes intelectuais, né? Porque você não encontra defeitos, né? Um problema físico, não amputado, não cego, cadeirante, né? Então, assim, é uma doença invisível que as pessoas não entendem o que é, né? Então, assim, e é difícil explicar para as pessoas o que é uma deficiência intelectual. Às vezes eu explico assim, olha, as meninas, elas pertencem a uma categoria do esporte que engloba pessoas com deficiência intelectual. Quem são os concorrentes delas na natação? Vamos falar da natação específica. São o síndrome de Down, os autistas e quem tem o retardo mental puro e simples, que é o caso delas. Então, assim, esse é o nicho delas, né? Então, todo Down tem uma deficiência intelectual. Nem todo autista tem. Então, assim, essa é a categoria delas. Mas todo mundo enxerga a deficiência num Down, né? No autista, bem leve, a gente também não percebe muito. Então, lidar com a deficiência invisível é muito complicado. Porque eu falo, é tão tênue que eu acho que é a categoria que mais sofre bullying, que mais sofre preconceito, mais sofre discriminação. Porque elas têm uma inocência, um jeito delas de viver na sociedade, um comportamento diferente. Então, muitas pessoas olham assim, com um olhar diferente para elas, porque não entendem, né? São 2 mulheres de 23 anos, mas com um comportamento de 10, de 12. Então, assim, é um pouco difícil para a gente. E a gente ainda sofre por isso, né? Não vou negar. Mas, assim, elas estão superando e essas dificuldades aí, elas tiram de letra, né? Elas mesmas já fazem assim, ó, nós somos meio doidinha mesmo e assim vai. Que lindo, que lindo. Primeiro, parabenizar né, o Heraldo, que a gente vê sempre sua dedicação. E realmente, o que você falou, com certeza essa medalha também é de toda a família. E o que eu acho muito interessante, porque eu acho que foi uma esperança, talvez, que você viu na natação, num momento tão difícil para a família de vocês, né? E eu acho que você você se dedicou mais, você acabou pegando não só o papel de pai, foi pai e mãe naquele momento, né, Heraldo? Foi um período curto, né, que graças a Deus eu conheci a Mônica, assim, 1 ano mais ou menos depois da morte da minha esposa, fiquei 1 ano e pouquinho sozinho só.
Mas assim, o que às vezes eu penso? A mãe delas, ela era advogada aqui em Maringá, né? Então, Zezé, ela tinha duas faculdades, 2 cursos superiores, e ela fez mestrado, ela é professora universitária. Eu também fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação. Então, quando você junta 2 pessoas dessa, e aí você fala, vamos ter filhos. O que passa na cabeça de um ser humano? Que potencial que a gente poderia dar para esses filhos? O que a gente poderia proporcionar para esse futuro ser humano, né? No mínimo, ser melhor que nós, né? Eu acho que a gente teria condições financeira, social, cultural, para transformar ela em seres, pessoas melhor que nós, né? Aí eu fico perguntando, eu perguntei, sempre pergunto ainda, por que porque minhas filhas têm deficiência, elas não podem ser melhor que eu ainda? Qual o problema? Passar no vestibular é tudo na vida do ser humano? Estudar, fazer uma boa faculdade, isso é o diferencial na vida do ser humano? Será que os grandes homens, as grandes pessoas do mundo, todos estudaram, passaram pelos bancos escolares, né? Eu falo, não necessariamente. Então, eu acho que eu posso transformar minhas filhas em pessoas tão melhores que eu, melhor que muita gente. Então, eu lutei muito por isso, não foi pouco. Eu falei, eu preciso que as minhas filhas consigam conquistar os espaços dela, não é por causa da deficiência, né? Então eu sempre falo assim, o cavalo passou na minha porta, eu montei nele, entendeu? Lindo, lindo. Eu quero ouvir a Beatriz. Beatriz. Cadê a Beatriz? A Débora já falou. Agora eu quero ouvir um pouquinho de você. A natação, o que é a natação para você hoje? O que foi naquele início que seu pai falou aí? Foi o que meu pai falou, né? No início teve um empurrãozinho dele, mas assim, desde bebezinha, né? A gente sempre amou água. E tipo assim, essa medalha para mim significa uma luta, né? Um sofrimento grande, mas todos os dias de luta têm seus dias de glória. Então, até o professor Décio, daqui de Maringá, veio em forma de medalha pra gente. Então, até isso, até aqui eu tenho orgulho disso. Lindo, perfeito. Era um grande sentimento nosso. Ele era professor apaixonado pelo esporte paralímpico. Professor da UEM, ele faleceu jovem ano passado. Ele era o nosso braço direito aqui, a pessoa que o maior padrinho que a gente tinha em Maringá. É uma pessoa que a gente tem um carinho grande, né? E infelizmente ele não está aqui para ver isso, porque ele desde o começo foi meu grande parceiro, ensinou muita coisa para mim, né, do esporte paralímpico. A área dele era outra, mas eu na natação, ele nos outros, a gente foi crescendo junto e a gente conseguiu fazer coisas boas, né? E elas têm uma lembrança muito boa, porque ele era um paizão, né? Ele era um pouquinho, 1 ano ou 2 mais novo que eu, então ele tinha um biotipão assim, não sei se quem conhecia ele, e era um verdadeiro paizão para ela, por isso que ela está falando dele aí. Então, assim, no meio do caminho, gente, tem muita gente que ajudou, sabe? Tem muita gente que ajudou. Dizer que tem gente que atrapalhou é mentira, né? Mas sempre tem dificuldades, né? As coisas que são difíceis para todo mundo, né? Então, quem persevera, quem luta, vai, né? E assim foi. E as coisas vão acontecendo, surgem outras pessoas que vão ajudando, e a vida vai seguindo, né? Heraldo, eu queria aproveitar o mote para você falar dessa importância da inclusão, né? Da escola, né? Das crianças estarem junto com outras crianças também. Como é que isso foi importante, você como pai e para elas também? Olha, eu vou falar para você, cada vez que as minhas filhas chegavam em casa e relatavam alguns episódios, era uma facada que a gente tinha, sabe? A gente dava vontade de chegar na escola e pegar todo mundo e sacudir e falar, acordem para a vida, né? Porque, sabe, eu falar em inclusão é uma coisa assim, muito difícil. Primeiro porque eu acho que não existe uma receita pronta, né? Eu acho que a sociedade tem que mudar. Não é um setor da vida, não é a escola que tem que mudar, não é. São as pessoas, né? As pessoas às vezes ainda não estão preparadas assim para lidar com o deficiente. E eu falo o deficiente em todos os sentidos, né? Hoje mesmo eu escrevi acho que numa mídia social exatamente isso. Tem gente que ainda não consegue entender o que é acessibilidade. Tem gente que não consegue entender que
uma linguagem em braille exatamente, um código de linguagem de mão, de sinais. Então, assim, como que você vai chegar numa cabeça de uma pessoa que tem uma deficiência justamente aqui, ó? Então, como lidar com isso, né? Então eu falo assim, você imagina o que é que você chegar, uma criancinha chegar da escola, dizer que a professora dividiu a sala em equipes e que ninguém escolheu elas. Por que que ninguém escolheu elas? Porque elas não vão ter um rendimento igual, então ninguém quer que um trabalho em grupo, elas sempre ficavam de fora. Ah, os amiguinhos vão fazer uma festinha na casa do fulano, vai ter noite do pijama, né? Não vão, ninguém convida elas. Então isso foi uma constante ao longo da vida delas, né? E essas criancinhas foram crescendo, foram ficando adolescentes, foram ficando mais adultinhas, e aí o foco das meninas e dos meninos são outros, aí que não convidavam mesmo, porque aí elas não pertenciam mesmo à tribo, né? Então, assim, elas passaram a infância, a pré-adolescência, a adolescência, com poucos amigos, né? Então, assim, basicamente a vida era nós quatro em casa, né? Então, assim, isso é uma coisa que foi constante. Vamos falar, partir para a escola mesmo, para a questão de aprendizagem. Nem todos os professores estão preparados para lidar com isso. É muito difícil, né? Eu falo assim, a gente pensa assim, lá no ensininho básico, né? Mas se for pensar em inclusão, tem que pensar em inclusão até o curso superior. Então eu falo, será que todos os professores estão preparados para ensinar? Eu falo, como que deve ser ensinar química, física, para algumas pessoas que têm deficiência? Às vezes, a intelectual é ainda mais difícil, porque às vezes o cadeirante, eu sempre falo, ele precisa de uma muleta ou de uma cadeira de roda, então ele precisa de acessibilidade. A intelectualidade dele é preservada, então ele consegue estudar, ele pode se desenvolver, fazer uma faculdade, um mestrado, PhD. Não existe limite para uma pessoa que tem. O limite é só a questão de acessibilidade. Então, eu não vejo a questão da acessibilidade como uma inclusão. Ela é o mínimo que se pode ter hoje numa sociedade, é que você tenha condições de andar com bengala, com alguma coisa assim. Mas a mente te leva para onde você quiser. Então, a gente tem... Quantas pessoas a gente tem nessa sociedade que tem deficiências visuais ou deficiência física? E a gente às vezes nem sabe, né? Eu falo, o meu pai, Deus, ele tem uma deficiência física e nunca precisou disso, tá? O meu pai era um atleta de natação paralímpica, se ele tivesse, entendeu? Porque ele tem uma deficiência física grave. Então, ele nunca se escondeu atrás da deficiência dele. Então, ele foi incluído totalmente, né? Então, assim, a deficiência intelectual é um pouco mais complicada, né? Então, não é fácil você conviver com isso. Eu também trouxe uma sacola que tem um gráfico das pessoas, né, que a maioria da sociedade é deficiente, então, da população, né? Então, isso significa que eu faço parte desses 15%. E é da loja da Samsung ainda. Que legal. Essa é uma campanha. Tá ao contrário, o que está escrito? WIT é 15. Eu faço pera. É uma campanha do Comitê Paralímpico Internacional, dizendo que nós somos 15% da população. Então, é uma incidência de pessoas com deficiência. Nós somos 15 pessoas, né? 15% da população. Então, eu até ia dizer que no Brasil eu estimo que tem 1,5 milhão de pessoas com deficiência intelectual no Brasil. Padrão Debre-Bia, ou Down, ou autismo, né? Então, assim, não é pouca gente, é muita gente, né? É a população maior que muita cidade do Brasil, aliás, da maioria Então, o que fazer com isso? Então, assim, falar em inclusão, gente, inclusão é uma coisa muito, muito difícil. Eu acho que não é... Eu dei uma entrevista esses dias e falei exatamente, não basta um decreto governamental, né, de qualquer instância, né, governo ou prefeito, que vai resolver o problema da inclusão. A gente talvez vai demorar algumas gerações para fazer isso. A hora que essas crianças vão ensinar os filhos a respeitar, a entender que a deficiência
é apenas mais um detalhe. Eu falo assim como tem um alto, tem um baixo, tem um gordo, tem um magrinho, tem um cabeludo, tem um careca, entendeu? Tem um que não tem uma perna, que não tem um braço, outro não enxerga direito, outro não enxerga nada. E tem algumas pessoas que têm uma síndrome que também te complica um pouquinho o viver na sociedade. Mas isso não impede você de você passar despercebido, né? Então, eu acho assim, a inclusão vai acontecer quando todas essas pessoas andarem na sociedade e ninguém fala só, tá vendo o cadeirante ali, ó, tá vendo o ceguinho, entendeu? Então, assim, e a escola, a mesma coisa. A escola não precisa ter, eu vou ter que entrar com uma liminar para uma escola me aceitar, entendeu? Então, assim, lógico que eu estou radicalizando aqui, né? Acho que passou essa fase, né? Mas, então, eu entendo que ter acesso ao estudo, à cultura, a tantos outros meios, é o mínimo que se espera hoje, né, no país. Mas a verdadeira inclusão vai acontecer quando as crianças da mesma idade se interagem, elas se aceitam, os pais dessas pessoas se aceitam, e assim, por exemplo, eu, enquanto era pequeno, algumas vezes eu fiz uma festinha na minha casa, eu chamava as amiguinhas dela. Por que a recíproca não era verdadeira? Vocês entendem? Então, assim, talvez a sociedade não está preparada a dizer que elas precisam com os coleguinhas. Faz parte do crescimento intelectual, social, né? Comportamento. Então, assim, foi difícil, assim. Mas, vão se vencendo, né? Então, eu costumo dizer que hoje as minhas filhas, elas fazem uma coisa que eu não sei fazer, que é nadar. Elas conquistaram um status mundial, coisa que eu jamais vou conseguir. Então, assim, minhas filhas são muito mais eficientes do que eu. E, aliás, eu acho que elas são muito mais eficientes que a grande massa da população desse país. Então, isso para mim é inclusão. Vocês estão entrevistando duas atletas, né? Que é a verdade dos atletas. Esqueça a deficiência delas. Deixa elas ser felizes, assim. Uhum. Tem uma frase que você falou no começo, todo mundo tem a sua deficiência, que eu achei sensacional. Eu acho que a grande sabedoria, e você teve uma sabedoria muito grande em tentar tirar o melhor das suas filhas. Eu tenho 2 filhos também, eles não têm nenhum tipo de deficiência, mas eles têm os pontos negativos e os pontos positivos. Vai depender de mim, talvez como mãe, ter a sabedoria que você teve de tentar tirar o melhor deles. Eu acho que esse é o desafio para qualquer ser humano, né, Heraldo? Eu acho que foi lindo esse resumo que você fez. Eu acho que é uma briga constante. Pais que amam, filho. Entendeu? Pais que amam. Se você sonha que o teu filho vai ser um médico um dia, aliás, a respeito de medicina, eu falo para você, e falei também esses dias, é muito mais fácil eu formar um filho médico, estatisticamente, né? Estatisticamente. Eu até brinquei, aqui em Maringá nós temos 3 faculdades de medicina que formam 200, 300 médicos por ano. Nos últimos 5 anos nós só tivemos 2 medalhas de natação aqui em Maringá. Então é muito mais fácil eu formar um filho médico do que formar um campeão olímpico. Entendeu? Então, assim, o que é muito mais difícil? Poxa vida, não é fácil. Eu imagino que não é fácil você ser pai de um estudante super dotado intelectualmente e você fazer vestibular de medicina, ou no ITA, ou qualquer outra escola. Não é fácil mesmo. Então, o pai vai ter que te ver muito. Talvez você precisa de coisas que eu não precisei. Mas, em compensação, o oposto também é verdade. Eu fiz coisas que esses pais nem sonham, né? Aliás, pouca gente sabe o bastidor da vida das gêmeas, né? Só quem está aqui perto sabe, né? É muito lutado, muito difícil. É um mundo bem competitivo também. É um mundo que um ganha e o outro perde, né? Então a gente tem que lidar sempre com a questão de perder, né? Vocês vão para lá, uma vai ganhar medalha, uma vai ficar em segundo, outra vai ficar em terceiro. Só 3 vão para o pódio. Enfim, é assim, mas o mundo é assim, né? Então, é um trabalho assim. Mas que ama filho, faz o que puder. Entendeu? Eu tenho certeza que na hora que você vê seu filho lá, como você falou, colando grau numa faculdade, ou uma outra profissão qualquer, mas feliz, né? Acima de tudo, feliz, você vai se realizar como mãe, né? E hoje eu falo, eu sou realizado como pai, né? Eu não sei o que vai ser depois de mim. Depois de mim, é outra história, né? Aí, infelizmente, vamos contar
com o pensamento de pessoas que estão perto, que de certa forma vão ajudar a cuidar, né? Porque a deficiência delas foi isso, sabe? Você ter condições de você gerir a própria vida, né? Então, minhas filhas, sim, elas têm elas têm uma condição legal que eu interditei elas parcialmente, né? Então, assim, tudo que se refere a questões da vida civil delas, eu que cuido, né? Então, elas têm uma curatela provisória, definitiva, né? Então, tudo que é relacionado a dinheiro, negócios, é tudo comigo. Não tem outra pessoa para cuidar. Elas não conseguem, né? Então, assim, eu vou ser quem sou até o dia que eu passar, né? Depois, vamos ver. Alguém vai assumir o lugar. Meninas, vamos fazer pergunta para as meninas Vamos falarem um pouquinho falar com também. elas. Eu acho que nesse mesmo caminho, as dificuldades, tudo que seu pai falou aí, eu acho que o que vocês aprenderam, né? Porque a gente viu que foi nos momentos de dificuldades que talvez vocês se superaram mais. Conta um pouquinho pra gente. Assim, a maior dificuldade da gente superar a história mesmo foi a morte da minha mãe. Foi difícil, mas assim, não foi nada muito assustador, assim, da gente se rebaixar tanto, da gente entrar em depressão, nada disso. A gente foi superando a história cada vez mais, né? A gente não, como é que fala? A gente não ficou triste, assim. Lá na escola, quando a gente chegou lá na escola, no dia seguinte, o povo abraçou a gente, deu um monte de mensagem, assim, falou lá na frente do colégio lá, e, tipo, acolheu bastante. Aí a gente foi superando essa história, sabe? Acho que essa foi a luta mais difícil até aqui. Aí meu pai, que ficou 1 ano e meio sozinho depois dela, ele ajudou bastante também. E assim, a gente foi montando histórias, montando e montando mais histórias. E a Débora falou também que ia ser também uma luta difícil, mas a gente superou. E até hoje a gente supera as histórias, a gente supera os coleguinhas, a gente supera os preconceitos, capacitismo a gente consegue superar também. E assim, fora os treinamentos que são difíceis, mas tá aqui a medalha, tá aqui. Eu acho que vocês têm algo maior para focar, é isso que eu entendi, né? Sim. Eu acho que assim, o foco é o treino, eu acho que isso fez vocês talvez terem um foco, e tudo isso talvez vocês conseguiram minimizar, deixar no meio do caminho. É isso, Débora? Sim. E ontem eu falei na entrevista que quando a gente não imaginava que a gente ia estar nesse mundo, eu havia um muro de 5,5 metros na minha frente. E esse ano, como ano passado, a gente veio quebrando esse muro de poucos em poucos, né? E esse limite do quebrando o muro já estourou, o muro tá mais baixo agora, por conta das dificuldades mesmo que a gente havia enfrentando há muito tempo. Ainda mais eu, né, que eu não participei do Rio, que houve um apendicite comigo. Aí eu acabei, assim, querendo desistir da natação e esse muro aumentou de novo. Aí 2020 entrou na minha vida, eu estava no meu auge e veio essa pandemia, né, quebrando tudo, botando o mundo para ferrar mesmo. Esse vírus não desiste nunca, mas a gente vai quebrando esse vírus de poucos em poucos, tomando vacina, lavando as mãos, usando máscara, álcool em gel. E chegando em Tóquio mesmo, só de chegar lá. E a gente foi muito, assim, surpreendida com o meu próprio resultado, mesmo que chegar lá em São Paulo, pegar índice. E esse muro, assim, já está muito mais além do abaixo que eu imaginava. E a gente quebrou com essa medalha de bronze. E como é que foi lá em Tóquio? Dá aquele frio na espinha? Dá para ficar muito nervosa? Como é que vocês sabiam que ia ter um bom resultado? Tipo assim, na área do balizamento, onde a gente fica lá guardado antes de ir para a prova, dá nervoso, sim. Dá aquele friozão na barriga. Não é pouco frio, é muito frio na barriga.
Mas assim, quando eu chego no bloco, o nervosismo passa, tipo, eu não penso em nada, a minha cabeça fica em toda preta, assim, eu só enxergo a piscina e tipo assim, Bia, você consegue e é só se divertir. Só se divertir. E você sabe que você vai fazer o seu melhor. E tô aqui, o meu melhor. E um dia antes da gente entrar na prova, eu falei pra ela de noite isso mesmo. Falei de verdade. Eu falei, Bia, você tá lutando desde o Rio de Janeiro por essa medalha. E essa medalha é sua. Essa medalha vai vir. Sendo qualquer lugar de prata, de ouro ou de bronze. Vai ser sua. Eu ainda falei e aconteceu. Que lindo, que lindo. Maravilha. E tá aqui. Gente, pode falar, Heraldo, eu sei que o Heraldo quer falar. Não, eu falo assim, às vezes é para complementar, né? Eu acho que sim, as histórias, né? A vida, cada um tem um princípio de vida, de religião, de filosofia, enfim. Eu acho assim, tudo nada é por acaso, né? É, eu assim, tenho um professor que fala assim, essas meninas elas são abençoadas, porque elas têm, a maior rival delas é a irmã, né? Então eu falo, dentro dessa casa aqui, são duas rivais, né? São duas rivais que se amam, né, muito, desde a barriguinha lá da mãe, né? Já elas duas ali, uma socando a outra, né? Então, assim, elas Porque ela é têm. chata. Elas A Débora têm é chata. dela no mundo, tá do lado dela. Então, se você considerar assim, elas são a terceira e quarta do mundo, né? No 100 peito, que é a prova principal delas, é o nado peito, né? Então, os 100 metros peito, terceira e quarta do mundo, ou seja, só tem duas que estão ganhando delas. Então, assim, a adversária dela está dentro de casa, né? Então, assim, é o tal do uma puxando a outra, né? Uma brigando com a outra, uma ser calibrada pela outra. Como eu falo assim, né? O lutador de boxe tem que ter um sparring, né? Do mesmo nível, para poder brigar, para treinar. Então, o Mike Tyson não tinha um sparring bom, né? Para brigar com ele. Então, tinha que achar os caras mais fortes das academias para tentar treinar com ele. Mas elas têm uma contra a outra, né? Então, isso é muito importante, e ao mesmo tempo que soma, né? Então, elas estão acostumadas a treinar com uma das maiores rivais que tem no mundo, né? Que é outra, né? Então, isso talvez seja um diferencial. E talvez seja isso um ponto importante. Até eu sempre gosto que elas duas disputam, às vezes, na mesma competição, justamente por conta disso. Porque é puxar. Porque, às vezes, aqui no Brasil não tem adversários, né? No peito, né? Pelo menos. Foram disputar o Pan-Americano em 2019. Então, se quem assistiu a prova, sabe o que eu estou falando. As duas passaram na frente, sim, quase ninguém piscina atrás. Então, se não tivesse uma outra, será que nadariam tão forte assim? Será que teria animosidade? Será que teria vontade, né, de uma brigar com a outra ali para ver quem chega primeiro? Então, eu acho que isso soma, sabe? Isso soma. Eu falo que elas são tão iguais nisso, que elas sempre, não sei como elas vão lembrar aí, de falar que uma vez ela chegou a empatar uma prova, né? Lá em 2015, as duas chegaram em primeiro lugar no circuito caixa, né? Ao mesmo tempo, ou seja, duas medalhas de ouro, né? E agora foi por 2 centésimos lá, quase que deu empate, né? 2 milésimos. Então, assim, quase que empataram de novo, tanto é a igualdade das duas, né? Então, isso ao mesmo tempo que às vezes a gente fala assim, elas estão sozinhas, mas elas estão juntas, né? Então, eu acho que isso é um fator diferencial na vida delas. Elas têm uma outra, né? Elas têm uma outra. Caraca, mas me conta vocês duas aí, a gente falta 10 minutos para acabar a live, a gente já conversou bastante aqui, mas como que é ficar 24 horas? Vocês são gêmeas, eu tenho duas irmãs, tá? E eu fico me imaginando, a gente sempre brigou muito. Aí aquela coisa como que é? Amor e ódio, né? 24 horas. Se amam muito, senhora, mas vivem brigando, né? Como que tem horas que eu não suporto, tem horas que eu não suporto a Débora, tem horas que ela não me suporta, é assim o tempo inteiro. Só que assim, na piscina, a gente torce para uma ou outra perder e torce para ganhar ao mesmo tempo. É muito estranho. Não, eu sei, vocês devem ser daquela, vocês brigam muito, mas quando estão longe, vocês não conseguem ficar muito tempo separados, né?
igual no Rio. Quando ela conseguiu o índice, ela foi para a Vila Olímpica, né? Fiquei longe dela, eu fiquei passeando, eu fiquei emburrada, eu queria ficar junto com ela, viver isso, né, os Jogos Paralímpicos. E eu queria estar na praia de boa, no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente queria estar no lugar uma da outra. Porque no Rio, eu tava boa. A Débora estava muito melhor do que eu. Muito melhor que a Bia. Aí ela foi e tomou meu lugar. Sem querer, querendo. É, né? Gente, o papo tá muito bom. Eu queria finalizar, Bulga, daí você também complementa se você quiser, mas eu queria finalizar com uma mensagem de cada um de vocês, né? A gente está falando, eu acho que a gente está abrindo aqui o Rodolfo, só para fechar, o Rodolfo Fernando de Paula conversou muito aqui, falou bastante sobre essa necessidade do diálogo, sobre acessibilidade. Ele que veio conversar comigo também, com a ideia de eu entrevistar a Meg e entrevistar o Vinícius também. Então a gente quer muito também, logo em seguida, entrevistar os outros 2 campeões aqui de Maringá que também trouxeram medalha. E eu quero que você deixe uma mensagem, às vezes para aquela família, vou começar pelas meninas, para aquela pessoa talvez que acabou de descobrir que tem uma deficiência, ou que já é, ou um atleta qualquer que ainda está naquele comecinho, né? E talvez está nesse momento de desistir. Então eu quero que as meninas deixem uma mensagem e, claro, o pai, o Heraldo, também deixar uma mensagem aí para quem está assistindo. Bom, assim, para começar, para as pessoas que estão descobrindo a deficiência hoje, amanhã ou depois, já coloca na natação, ou no atletismo, ou no judô, e tipo, não desista do sonho, sabe? Mesmo que os treinos foram difíceis, pode ser dia de chuva, dia de sol, dia de relâmpago, treinar, sabe? Não desistir do treino, mesmo que o treino for pesado, difícil, sempre correr atrás do sonho, nunca desistam, que um dia vai chegar o dia de glória de vocês. O esporte pode ser um caminho, Débora, talvez mais fácil para tentar enfrentar as dificuldades do dia a dia de uma pessoa com deficiência? Sim, pode. Não só como na natação, mas como outras profissões, né? Que os cadeirantes, os físicos podem viver normal, né? Mas assim, na natação tem mais inclusão, né? A gente se encontra, né, num caminho mais fácil, né? Porque eu enxerguei isso, que foi muito bom, e a gente acabou aceitando essa inclusão. E hoje eu me sinto muito realizada por ter escolhido esse caminho, não só por conta do meu pai, por conta da Bia, mas é por questão de ser feliz, sabe? Ser mais a gente mesmo. Ser mais vocês. Então, não desistam, siga em frente. Vamos todo dia mudar o impossível, coisas que a gente não consegue mudar, a gente vai tentar, tá bom? Mude o impossível. Mude o impossível. Heraldo. É o seguinte, eu acho assim que na qualidade de pai, né, eu me esbarro sempre com alguma situação. Eu já vi muitas situações, eu conheço casais que têm filhos com deficientes e que, de certa forma, deixam os filhos dentro de casa, né? Eu lembro assim que o meu irmão mais velho, com 18 anos, saiu de Maringá para ir para Curitiba para tentar estudar. Ele foi e nunca mais voltou. Ele está lá com 60 anos e mora em Curitiba até hoje, né? Então, assim, qual é a função? Qual é a importância dos pais, né, na vida dos filhos? Né? Que tratamento diferente eu tenho que dar para um filho que tem uma inteligência normal, que tem sei lá, ele tem um bom rendimento em setor A da vida, ou setor B? Que diferença tem que dar para uma pessoa que tem deficiência? Deficiência no mundo, né? Eu sempre fiz isso, eu joguei minhas filhas pro mundo, eu fui muito criticado no começo por muitas pessoas não concordavam, mas eu acho que a gente tem que fazer filha pro mundo, não é para ficar dentro da minha casa presa aqui dentro. Às vezes a gente faz uma brincadeira, às vezes até preconceituosa, mas o que sobra para um deficiente de trabalho, muitas vezes é um subemprego, é um emprego que não condiz muito assim, né? Que é o que sobra, não tem outra situação. Então, eu não queria isso, sabe? Eu acho que
O deficiente tem vez na sociedade, eles precisam ter isso. E não sou eu, pai, que tem direito de polir, deixar as presas dentro de casa, ou proteger, ou falar, ou transformar em coitados que não têm condições de evoluir. Então, assim, o recado que eu dou para todo mundo, quem conhece, ou pais mesmo, é que esqueça isso. Eu acho que eles são pessoas iguais a gente. Minhas filhas têm um probleminha? Tem, mas assim, gente, vamos ser prático e objetivo. A gente está vivendo um momento que até quando eu era estudante, os professores falavam assim que o século XXI vai ser os anos das demências, né? E é verdade. A gente vê quantas pessoas tem aí com doenças emocionais graves, né? Depressões as mais diversas, né? Pessoas suicídio aos montes, né? Então, assim, não é muito mais difícil a gente tentar ser mais feliz, né? Então, eu acho que é por aí. O recado que eu deixo é esse aí. Vamos deixar essas pessoas mais felizes um pouco. Vamos abrir o mundo, abrir as fronteiras. Vamos deixar eles viver na sociedade. E a sociedade vai ter que entender isso, que o lugar do deficiente não é dentro de casa, não, socado lá escondido, ou dentro de, sei lá, vamos falar o nome, dentro de uma PAI, dentro de uma NPR, dentro de tantos órgãos assim. Vamos deixar eles ir para o mundo. Eu acho que foi graças a esses ir para o mundo aí que as minhas filhas hoje, minhas filhas elas já viajaram sozinhas para quantos países, né? Então, assim, dá um pouco de medo? Dá, como você também deve ter se seu filho falar que vai viajar, entendeu? Mesmo não tendo deficiência, porque tá fora do ninho, né? Mas fora do ninho também se vive, né? Então, assim, deu certo, deu. Podia ter dado errado, sim, mas quantas pessoas saíram para o mundo para estudar e voltaram sem um diploma? Então, assim, o mundo é assim. Então, as minhas filhas não são diferentes de ninguém. Esse é o fato. Enfim, vão sofrer preconceito? Vão. Mas passe por cima, gente. Esse é o único que ativa mais você, que deixa você mais animada para continuar para frente. Lindo, gente. Guga. Parabéns às atletas. Em primeiro lugar, as atletas, parabéns, porque eu vou confessar, gente, eu nado igual um prego, sabe? Estou na piscina, não saio mais de lá. A única coisa que eu faço agora é hidroginástica, mas não nadar, não nado nada. Tá? Parabéns ao pai, porque se dedicar 30% a ser dentista e 70% pai, hoje é uma coisa muito bacana nesse mundo, porque num mundo que nós estamos cheio de mãe solo, cheio de pais ausentes, e um pai tão bacana assim, eu acho muito legal. Parabéns à Mônica também, que conseguiu trabalhar junto com compor essa equipe, né? Eu acho muito bacana vocês aí, essa equipe toda aí. Eu fico muito feliz em ter participado com vocês, de vocês terem compartilhado essa experiência com a gente. E eu também só queria agradecer por vocês terem topado. Eu fico com duas frases dessa live hoje, que é: todo mundo tem a sua deficiência, sensacional, e mudar o impossível das meninas, né? Só falar também, eu vim da natação, treinei muito, treinei com a Fárida, não sei se vocês conhecem. Oi, Mônica! Parabéns para a Mônica. E um dia, quem sabe, eu encontro vocês duas na Vila Olímpica, e de vez em quando eu vou lá nadar também. Eu quero encontrar e dar um abraço em vocês duas. Parabéns, Mônica. Parabéns, Heraldo, pelo pai que você é também. Parabéns, obrigado. Meninas. Obrigado. E agora que estejam abertas as lives com os campeões paralímpicos, Guga. Que tal? Com certeza. Só tem que aprender. Parabéns aí, muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado pelos ensinamentos. Hoje, 2 medalhistas em Jogos Paralímpicos, isso não é para pouco. Então é uma notícia muito boa que a gente tem que divulgar. Maravilhoso. E precisando da gente, no que a gente puder ajudar, a gente está aqui, sempre apoiando vocês. Estamos aí. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.